O que aconteceu com a pandemia? Pandemia, Boa noite a todos. Sejam bem-vindos àqueles que estão assistindo pelo Zoom, sejam bem-vindos àqueles que estão assistindo pelo Facebook. Que Deus esteja guiando e abençoando você e sua família. Nessa quarta-feira, muitas pessoas, uma quarta-feira de trabalho para alguns, uma quarta-feira de quarentena para outros, uma quarta-feira para alguns feliz, para outros triste. E é interessante que nós, acima de tudo, não importa se trabalhamos, não importa se estivemos em casa, não importa se tivemos momentos alegres ou se choramos nessa quarta-feira, algo que nos distingue do restante do mundo é aquilo que é precioso para nós. Nós temos uma riqueza que o mundo não tem. Nós corremos atrás de uma riqueza que o mundo não enxerga e não valoriza. Porque nós corremos atrás de Jesus. E é Ele que nós viemos buscar nessa noite. E nós podemos cantar nesse momento com a verdade do nosso coração, de que, para nós, Jesus é precioso. Precioso é Jesus para mim. E eu sei que também precioso é Jesus para você. Vamos cantar? Muito bem. Feche seus olhos neste momento e vamos falar com Deus. Santo Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Esteja conosco neste momento, Pai, ao abrirmos os nossos corações, ao te fazermos os nossos pedidos e agradecimentos.
esteja neste momento dirigindo tanto aqueles que estão no Zoom quanto aqueles que estão assistindo pelo Facebook, que possamos, ao a tua palavra ser aberta, ouvirmos a tua voz em nossas vidas. Isso nós pedimos não por merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma boa noite àqueles que estão chegando agora, àqueles que nós ainda não havíamos contado. Chegamos agora no nosso momento que dá o nome ao nosso culto. O culto de quarta-feira, ele é conhecido como culto de oração. O nosso momento de oração. E no nosso momento de oração, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos ter os nossos pedidos, mas nós vamos estar direcionando os nossos pedidos dentro de alguns motivos. Nós vamos estar orando por 4 motivos diferentes e dentro desses 4 motivos nós vamos estar fazendo orações. Então, o primeiro motivo que nós vamos estar orando é pela família, pelos relacionamentos, pelos casamentos, pelos filhos, pelos pais. E eu gostaria de saber se alguém tem algum pedido especial por família. E nós vamos estar orando exclusivamente pelas famílias. O Natan pode abrir os áudios e se alguém tem, nossos amigos que estão no Facebook, querem escrever agora, fazer seu pedido pela família, pode escrever lá nos comentários. Quem está aqui no Zoom pode falar ou pode escrever nos comentários. Qual é o seu pedido pela sua família? Ou pode só erguer a mão, que Deus já sabe, nós vamos estar orando pela sua família. Pessoal que está cuidando aí das redes sociais, alguém já manifestou algum pedido relacionado à família? Vi uma irmã que colocou ali sobre saúde. Nós já vamos, o próximo motivo é pela saúde. Guardem aí os pedidos de saúde. Sobre família. Alguém que tem algum amigo que está passando por dificuldade no casamento? Alguém que precisa que seja orado pelo filho? A Daisy no Facebook da Cecília, ela está agradecendo pelas orações pela mãe dela, a Eva, que está com Covid, mas já está bem melhor. E pede oração pelo pai dela, o Alandir, que ainda não melhorou. Muito bem. Muito bem. A irmã Daiana está pedindo pelo casamento. Alguém mais? Eu quero que seja orado pela minha família, tanto por casamento, quanto pelos meus filhos, pelos meus pais. Para mim, é muito importante a minha família. E eu acredito que também pela família de cada um dos irmãos. Deus conhece seu pedido, nós temos que prosseguir para podermos estar tendo esses momentos de oração. Olha, temos mais um pedido de oração aqui pela família também, por mais a família de uma amiga da esposa, pela irmã Clarice, pela minha família, a irmã Helenira pede pela família dela também. Muito bem. Nesse momento, eu gostaria que nós tivéssemos 2 orações. 2 orações voltadas exclusivamente à família. E eu gostaria de 2 voluntários que estivessem, então, nesse momento, fazendo oração para nós. Eu até gostaria de sugerir que um voluntário fosse da igreja da Júlia. Não sei, eu não estou chegando as mãozinhas aí, quem pode se candidatar. E que um outro voluntário fosse da igreja da Cecília. A Tainá também está pedindo pela família de uma amiga. Então, alguém da Júlia... Eu pedi Júlia... Isso, Júlia e Cecília, né? Então, um irmão da Júlia faz uma oração, o outro irmão da Cecília. Quem pode estar orando para nós? Eu posso orar. Amém, Edvan. E da Cecília, quem pode fazer oração para nós? Alguém? Posso fazer? Amém. Posso orar. Então, Já pedi.
Então, nós já temos as duas orações. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Oremos então. Querido e amado Deus, neste momento nós estamos aqui reunidos neste culto de oração, primeiramente para agradecer a Deus pelo cuidado e a proteção divina durante o dia sobre nós, e também especialmente pelas famílias, que o Senhor possa abençoar a cada família aqui representada, conduzindo cada um dos teus filhos nos teus caminhos, fortalecendo-os cada dia mais, para que eles permaneçam firmes buscando a Ti a cada dia. Aqueles que estão afastados, que o Senhor possa resgatá-los, aqueles que enfrentam dificuldades no trabalho, dificuldades familiares, que o Senhor possa conduzir, ó Pai, estendendo sobre eles a Tua mão poderosa, para que eles possam sentir a Tua presença e terem a esperança viva nos seus corações, tendo a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, que tudo que vier a acontecer nas nossas vidas, o Senhor estará presente, que nós tenhamos a fé suficiente e a cada dia acrescentada para que nós tenhamos sempre a certeza que o Senhor é o nosso Deus, Deus dos céus, aquele que cuida dos seus filhos, que preenche todas as falhas, aquele que levanta as famílias quando estão caídas. Por isso, Pai, nós cremos no Teu poder, e é nesse poder e nessa misericórdia que o Senhor tem por cada um, é que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer porque a Tua palavra diz que nós devemos ter a ajuda do Senhor para contar os nossos dias. E ao estarmos finalizando mais um dia, nós olhamos para trás e percebemos que desde o momento que nós abrimos nossos olhos, a Tua misericórdia ela já tinha nos alcançado. E ao estarmos finalizando esse dia, percebemos que os Teus anjos estiveram nos acompanhando a cada momento, nas nossas idas e nas nossas vindas, que o Senhor conduziu a nossa família, nos protegeu. Amém. E ao estarmos nesse momento na Tua presença, nós queremos aqui honrar o Teu santo nome, prestando a Ti o nosso louvor, o nosso culto e a nossa adoração. Por isso, Amém. querido Deus, que tudo que seja feito nesse momento seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que na pessoa do nosso amigo Erli, nessa noite, nós tenhamos o privilégio de poder ouvir a Tua voz ao ser aberta a Tua palavra. Fica com Amém. ele, conduz nas palavras, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, trabalhando em nós, e que ele possa nos abrir os entendimentos nesse momento, para que ao estarmos estudando a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Fica conosco, derrama sobre nós Teu Santo Espírito, é o que pedimos, agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Agora chegou o momento de nós orarmos pela saúde. A saúde, as pessoas sempre dizem que saúde é o mais importante, que com saúde a gente corre atrás de tudo. Nesses momentos de pandemia, então, a saúde ela virou algo muito claro, a necessidade de saúde. Eu creio assim que nunca tivemos tanto medo em relação à nossa própria saúde e a dos nossos queridos. Nós nunca tivemos tantos amigos enfermos e até mesmo, infelizmente, tendo situações mais complicadas. E eu gostaria, alguns irmãos já externaram o seu pedido em relação a pessoas que estão contaminadas com o Covid, que alguns agradecimentos por pessoas que melhoraram do Covid. Escreva aí no seu comentário, no Facebook, pode escrever aí qual é o seu pedido sobre saúde. Alguém quer externar aqui no Zoom, quer falar qual é o seu pedido relacionado à saúde, para nós estarmos orando? É pela saúde da minha família. Amém. Pela saúde da família. Quem mais? Oi. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, irmã. Eu peço pela saúde da minha nora Maria, que ela é enfermeira e trabalha na área do Covid e está em casa afastada porque está com sintomas. Então, eu peço pela saúde dela e do esposo dela e dos filhos dela, para que dê negativo, mas eles estão, não sei, Deus é que sabe. Sim.
É isso. Alguém mais? Boa noite, irmão Fabrício. Boa noite, meu irmão. Pedido de oração é agradecer a Deus, né? Pedido que eu tenho especial pelos jovens, né? Das nossas igrejas também. Aqueles que se afastaram do Senhor Jesus também, que foram Calebs, né? E que sintam-se tocados pelo Espírito de Deus, né? Que retorne de volta para os caminhos do Senhor contra tempo, né? Antes que a porta da graça se feche, né? Daí eu peço oração pelos jovens aqui da Igreja Aparecida, aqui, que foram vários, né? Que tiveram ali, passaram pela igrejinha ali também. Também pelos casamentos também. Muitos casamentos têm sido destruídos por Satanás, né? Verdade. E eles vêm se unidos em nome de Jesus, né? Que vem ser unidos e ter força diante de Deus, né? E eles possam buscar cada vez mais Deus ainda. Os irmãos da oração, né? Porque no centro do casamento nós devemos colocar sempre Jesus, né? Ele que é o centro de tudo, né? Esse Sim. é o pedido que eu tenho pelos jovens e pelos casamentos. Mas é importante o irmão mencionar também novamente. Não sei se o irmão Edson tem algum pedido por saúde, se algum outro irmão ainda tem mais algum pedido de saúde antes de nós estarmos fazendo oração. Por isso, Pedido de saúde meio que eu tenho é pro meu irmão. Ele toma remédio controlado. vamos por ele, né? Márcio Dias Nunes, é o nome dele, velho. Márcio Dias Nunes. Amém. Alguém mais? Tem algum pedido por saúde? No Facebook da Cecília, tem alguns pedidos por família. E de saúde, a Patrícia Motim está pedindo pelos enfermos. A irmã Janete Pinto também está pedindo oração pela irmã dela, que perdeu o filho recentemente. Vamos estar orando. Muito bem. Deus conhece todos os pedidos. Pode continuar escrevendo aí, mesmo que nós não vamos estar mencionando agora o seu pedido, Deus conhece. Eu gostaria de 2 voluntários para orar exclusivamente pela saúde. E eu gostaria, se possível, que um voluntário fosse da igreja da São Lucas e outro voluntário fosse da igreja da Gaúcha. Quem pode ser esses 2 voluntários para estar orando exclusivamente pela saúde? E pela saúde tem muitas coisas para orar. Oi, Fabrício, aqui da São Lucas eu posso fazer a oração. Muito bem, já temos a São Lucas e da Gaúcha. Quem pode orar por nós? Não temos nenhum voluntário? Eu não consigo. Opa, uma risada da Gaúcha aí. Eu posso. Pode? Tá. Então temos 2 orações. É Eloí, irmã Eloí Gaúcha. Isso. Então tá, irmã. Então a irmã vai orar por nós. Gaúcha aí. Vamos fechar nossos olhos e essas 2 irmãs vão estar orando então em prol da saúde. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Poderoso, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos te buscando em oração. Te colocamos, Pai, agora nas tuas mãos, todas as pessoas enfermas. Aqui foram colocados alguns pedidos, citados alguns nomes, que o Senhor sabe da necessidade de cada um. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar um milagre na vida de cada uma dessas pessoas que estão enfermas. Te pedimos uma bênção especial sobre as pessoas que foram afetadas pelo vírus do Covid, também aquelas, Pai, que já tinham alguma doença, que talvez estão em fase terminal, Pai, que o Senhor possa estar operando um milagre se for da tua vontade, Deus. Que o Senhor possa tomar os seus filhos em suas mãos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, também estar confortando o coração dos familiares nesse momento tão difícil que é estar, Pai, com uma enfermidade. Te pedimos, Pai, essas bênçãos, sabendo que o Senhor nos ouve, que a oração tem poder. Em nome de Jesus, amém. Só que para falar. Tá ouvindo? Sim, pode orar. Tô ouvindo. Ainda na tua presença, querido Pai, querido Deus, que habita os altos céus, estamos aqui, Senhor, humildemente, Senhor, recorrendo a Ti, para que Tu venhas interceder, Pai, por todos aqueles que estão enfermos, sejam nos hospitais, sejam em suas casas,
que o Senhor derrame uma bênção de cura, se for da tua vontade, Pai. Que o Senhor alivie as suas dores, Pai. Suas dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, Pai. Que eles possam ser confortados pelo teu Santo Espírito. E oramos especialmente, Pai querido, pelo Fábio, filho da irmã Clarice, que estava com sintomas de Covid, e pela Clareci, a irmã da irmã Carmen, que também estava com sintomas e trabalha no hospital. Por todos aqueles também, Senhor, que trabalham nos hospitais, que estão na frente desta doença tão terrível, Senhor, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor abençoe cada enfermeiro, cada pessoa que trabalha no hospital, que cuide de cada um, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos por todas as curas que o Senhor já fez, Pai, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Nesse momento, tem afetado o trabalho de muitas pessoas. Tem afetado a renda, tem afetado os planos, várias situações. E nesse momento nós vamos estar orando exclusivamente por isso, pelo trabalho, pelo sustento, pela condição financeira dos irmãos. Então, alguém tem algum pedido em especial, pode escrever o comentário aí, ou pode falar, aqueles que estão aqui no Zoom, pode mencionar o seu pedido especial exclusivamente por esse motivo, pela questão de emprego e pela questão da situação financeira do momento. Fabrício, você está me ouvindo? Sim. Tá. Eu quero colocar aqui no grupo um pedido de oração. Eu não vou citar nomes, né? Mas eu tenho algumas famílias que me procuraram, algumas do nosso distrito e outras que não são do nosso distrito. E pediram oração por problemas financeiros. E qual é o outro que pediram? Ah, família. Então, assim, são pessoas que precisam de ajuda. E que a gente sabe que estão passando necessidade. A gente ajuda do jeito que pode, mas precisamos orar por eles. Então, eu estou colocando aqui esses pedidos de oração. Não vou citar os nomes, né? Porque eu sou o pastor e não posso citar, né? Mas esse é o meu pedido, tá bom? Amém? Vamos estar orando por essa situação. E que, de repente, você não vai estar colocando aí os nomes, né? E nós, de repente, não vamos estar mencionando, mas Deus conhece. Eleva nesse momento seu pensamento a Deus. Deus sabe da tua situação financeira, Deus sabe da tua necessidade. E nós vamos estar orando agora. 2 orações, novamente. E eu pediria que um voluntário da Igreja da Aparecida, um voluntário da Igreja da Estela Maris, quem poderia, então, estar orando para nós exclusivamente pela questão de emprego e a situação financeira dos nossos irmãos. Quem pode fazer essas 2 orações? Cadê agora? Outra oração. Eu vou fazer. Oi? Eu posso fazer aqui na Aparecida. Muito bem. O Edson vai fazer representante da Igreja da Aparecida. E da Estela Maris, quem pode orar para nós? Posso orar, irmão? Muito bem. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento estamos de oração, Senhor, diante do teu trono de graça,
para te pedir, Senhor, que o Senhor venha de encontro agora esses irmãos, Senhor, que estão desempregados, que eles venham, Senhor, conseguir emprego, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los para que eles possam trabalhar, Senhor, o teu sustento do seu lar, da sua casa, da sua família, para pagar suas contas, Senhor, para manter sua casa, Senhor. Pai querido, sabe, Senhor, da necessidade de cada um, Senhor. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos ouve dos céus quando nós clamamos a Ti. Pai, que Ele vai de encontro a cada pedido esta noite por emprego, Senhor. Te pedimos, te entregamos a oração em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe que é melhor para cada um de nós. Que faça, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Santo Pai de amor, continuamos na Tua presença, Paizinho, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor que falou que o homem viveria com o suor do próprio rosto, Senhor. E tem muitos chefes de família, muitas mães de família, Senhor, desempregados, e já estava difícil. Agora, nesses últimos tempos, Pai, está quase que impossível conseguirmos um emprego, Senhor. É impossível para o ser humano, mas para o Senhor, que é o dono do emprego, é o dono das finanças, Pai, não é nada impossível. Então, te pedimos, pela Tua misericórdia, Senhor, que envie o Teu Santo Espírito e não deixe, Senhor, que venha faltar nada nas casas, na mesa dos Teus filhos, Pai, porque não é do Teu agrado que venha famílias passar necessidades. E te pedimos também pelas empresas, Pai, que estão fechando por essa situação que estamos vivendo, que o Senhor abençoe os patrões, os empresários, para que eles possam manter suas empresas abertas, para que os empregos não venham a faltar para as famílias. É o que te pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Se você ainda tem um pedido por situação espiritual, pode escrever aí, ou pode entregar a Deus. O irmão Erli vai estar orando no final do culto também por esses pedidos. Se você está assistindo pelo Facebook, aproveita nesse momento, curte aí, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E nesse momento agora o irmão Erli, como o pastor brinca carinhosamente, que é o nosso ancião dos anciões, um homem guiado e dirigido por Deus, ele vai estar abrindo a palavra e Deus vai estar falando conosco através deles. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja alcançando a cada lar nesta noite, quando nós gostaríamos de estarmos reunidos na igreja, mas como não está sendo possível por causa dessa pandemia, nós estamos conectados, cada um em seus lares, mas ligados pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nesta noite a gente quer meditar uma pequena meditação, porque o nosso tempo é implacável e corre, sobre adoração. Por que sobre adoração? Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra Deus pedindo ao ser humano adoração. É interessante, porque a Bíblia diz buscar-me-eis, a Bíblia diz prostrar-me-eis, pede adoração. Adoração parece assim que Deus precisa da nossa adoração. E muitas pessoas até pensam que realmente Deus precisa da nossa adoração. E uns até se acham que estão agradando a Deus porque Deus pediu e ele está indo à igreja e está fazendo agradando a Deus e Deus tem que dar bênção a ele porque ele merece, porque está agradando. Irmãos, quem precisa da adoração não é Deus, sou eu. Eu que sou beneficiado em adorar a este Deus. Por exemplo, Deus, se eu adorar ou não adorar, Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Ele continua sendo onipresente, onisciente, onipotente, independente se eu e você prestamos adoração a Ele. Irmãos, quem precisa, então, sou eu e você.
E eu louvo a Deus porque você está ligado através das redes sociais, do Zoom, Facebook, e até mesmo pessoas que vão ao Facebook para ouvir uma palavra de consolo, de adoração, uma palavra de ânimo, e estão conectados agora para ouvir a voz de Deus. E eu quero, nesta noite, falar, não palavras minhas, mas sim as palavras de Deus. Então, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu gostaria de orar mais uma vez, e eu convido a todos para fecharmos os olhos, inclinarmos a fronte e levarmos nosso pensamento a Deus antes de abrir sua palavra. Podemos? Todos juntos comigo? Pai de amor e de bondade, nesta noite estamos juntos com o propósito de ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, usa-nos nesta noite, esvazia-nos do eu e capacita-nos para o que nós falarmos seja de acordo com a tua vontade, não a nossa. Que as explicações venham movidas pelo Espírito Santo a nós nesta noite. Pedimos isso não que mereçamos, mas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Abençoa, meu Deus, cada lar que está conectado conosco nesta noite, que a tua palavra tenha um poder sobrenatural na vida de cada um. E essa tua palavra possa mudar as nossas vidas de uma maneira especial que só tu pode, só tu consegue fazer. Em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos comentando, de Gênesis a Apocalipse, Deus pede adoração. E é interessante, irmãos, que a gente tenta adaptar a adoração ao meu modo, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, e não deve ser assim. Então, na mensagem de hoje, nós vamos entender como que nós vamos prestar uma verdadeira adoração, que agrade a Deus e que seja da vontade de Deus. Vamos usar dois exemplos. Por exemplo, nós vamos ouvir nesta noite o que Deus pediu adoração a Abraão. E eu peço a você, abra a sua Bíblia no capítulo 22 de Gênesis. E ali é uma história bastante conhecida por todos, até mesmo pelas crianças, quando Deus pede a Abraão que ele oferece seu filho em holocausto. Esse oferecer do filho era também um motivo de adoração. Porque no capítulo 22 e no verso... deixa eu ver aqui, e no verso 7, ele fala de adoração. Porque ele diz que eu e Isaac vamos, adoramos e voltamos para com vocês. Agora, interessante, irmãos, que na modernidade há um papo moderno que diz o seguinte: olha, tudo que eu fizer de coração, com sinceridade, Deus ouve. E muitas pessoas se envolvem nessa mentira. Adoração é fazer o que ele pede e não o que eu quero. No caso aqui de Abraão, Deus pediu o que, Abraão? O seu filho. Eu não sei no teu caso ou no meu, mas Deus sempre pede alguma coisa para nós através da adoração. Por exemplo, se você ir de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus fala que nós devemos guardar o sábado, mas nós achamos que pode ser, quem sabe, a segunda-feira, domingo, sexta-feira. Por exemplo, Deus pede que eu seja fiel devolvendo a Ele o dízimo, mas eu acho que poderia, Deus sabe a minha situação, Deus é um Deus de amor, Ele poderia, quem sabe, 5%. Irmãos, pense seriamente nisso. O que Deus tem pedido para você como adoração? E você, como adorador, o que tem feito? O que Deus pediu a Abraão foi o filho. E o que Deus tem pedido a você, em comparação com Abraão? Dá para comparar?
talvez você nem seja pai, mas eu como pai, eu pensaria o seguinte, eu iria discutir com Deus. Eu digo, Deus está enganado. E eu quero ler com vocês o capítulo 22 até o verso 13, onde diz o seguinte: depois destas coisas, pôs Deus à prova. O nosso tempo não permite, mas dessas coisas vem comentário do nascimento de Isaac, vem o comentário de que quando Deus prometeu um filho a Abraão, Abraão e Sara não acreditaram, e Sara disse a Abraão, Deus prometeu um filho a ti, então tu usa Agar, nasceu Ismael. E depois destas coisas, diz aqui o verso 1, Deus pôs à prova a Abraão. E Deus disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Irmãos, nesse capítulo, 3 vezes Abraão diz, Senhor, diz ao chamado de Deus, eis-me aqui. Ele fala 2 vezes a Deus e 1 vez ao seu filho. Eis-me aqui. E se nessa noite você ouvisse a voz de Deus, e se você está assistindo a reprise desse programa durante o dia, mas eu pergunto, se você ouvir a voz de Deus, você tem a coragem de dizer, eis-me aqui? Fazendo o quê? Abraão diz, Senhor, eis-me aqui, disposto a fazer tua vontade, disposto a fazer aquilo que tu desejas. Imagina um pai quando chama o filho pelo nome, e o filho diz, pai, eis-me aqui. Ele está se colocando à disposição do que o pai precisa, do que o pai deseja, do que o pai mande. E nesse momento, como filho, Abraão diz, Senhor, eis-me aqui, disposto a fazer o que tu pedes. Irmãos, no verso 2, preste atenção que tem uma lição muito bacana aqui no verso 2. Acrescentou Deus, toma o teu filho. Mas Abraão não tinha 2 filhos? Mas Deus continua. E Deus pôs o nome, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Tem dúvida aqui? Alguém tem dúvida? Que filho ele estava pedindo? Ele pôs o nome, Isaac. Ainda mais, a quem tu amas. E vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Moriá era uma cordilheira de montes, e Deus disse, vai até lá. Interessante, meus irmãos, que quando Deus pede, ele não deixa dúvida. A palavra de Deus é muito clara, não tem dúvida. Deus pediu a Abraão aqui, Abraão ficou ciente de que Deus estava pedindo Isaac, o seu filho, único filho, a quem ele amava. O verso 3, irmãos, está contando aqui a reação de Abraão quanto ao pedido de Deus. Levantou-se, pois, Abraão, quando, meu irmão? De madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaac, seu filho, rachou a lenha de holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão disse a Deus, eis-me aqui, pronto a obedecer. E quando ele ouviu a mensagem de Deus, ele levantou-se, meu irmão, de madrugada para a adoração. Você, meu querido irmão, meu querido amigo que está ligado, escutando essa mensagem, você está disposto a adorar a Deus, fazer um sacrifício quando você se levanta de madrugada? Ou seja, é a primeira hora do dia? É a primeira coisa da tua vida buscar Deus em primeiro lugar? Abraão colocava como prioridade. Prioridade é obedecer o que Deus pede. E o que Deus pedia a Abraão, irmãos, não era pouca coisa. Em vista do que ele tem pedido a mim, não é nada. Se analisar o que Deus tem pedido a mim, não é nada. O que ele pediu a Abraão. E mesmo assim, Abraão estava disposto a obedecer na primeira hora, levantou-se de madrugada. Irmãos, quantos dias
A minha Bíblia diz aqui no verso 4 que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 3 dias. E eu fiquei pensando, irmãos, ao ler essa mensagem, por que Deus pediu a Abraão um lugar tão longe? Uma caminhada de 3 dias. Irmãos, Deus deu tempo suficiente para que Abraão escolhesse continuar ou desistir. Imagina o silêncio daquele pai, aquele patriarca, lentamente caminhando 3 dias ao lado do filho, ao lado dos servos. Silêncio. Ele não desistiu. Ele teve tempo para pensar, teve tempo para decidir. Irmãos, Deus coloca a mesma oportunidade em sua vida. Ele dá tempo para você pensar, para você decidir. Vamos continuar lendo o verso 5. Então Abraão disse aos seus servos: esperai aqui com os jumentos, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, olha o que ele diz aqui no verso 5, irmãos, envolvia adoração. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Interessante, meus queridos, que o que Deus pediu não foi que Abraão matasse o rapaz, Deus pediu que ele o adorasse. E Abraão não estava indo matar o seu filho, Abraão estava indo adorar a Deus. E adoração aqui é sinônimo de obediência. É impossível eu prestar adoração a Deus se eu não estou disposto a obedecer. Que adoração Abraão estaria prestando aqui se ele não estava disposto a obedecer à voz de Deus? Que valor tinha ele dizer: Senhor, eis-me aqui? Não. Eu vou prestar uma adoração ao meu modo. O filho não. Mas quando Deus pediu o filho, ele ofereceu o filho. Irmãos, há uma modernidade dizendo que adoração, desde que seja de coração, com sinceridade, Deus atende. Mentira. Exemplo: Caim e Abel. Quando Deus pediu que a adoração de Caim e Abel, ele pediu um cordeiro, e Abel levou o cordeiro. Mas Caim, por sua vez, pensou o seguinte: cordeiro não, pobre bichinho. Eu vou levar produtos de hortigranjeiro. Eu vou pegar uma melancia e vou condecorar, e um mamão, e ele pensou em várias frutas e fazer uma cesta bonita. E eu vou adorar a Deus com o que a terra produz. Bacana, pensamento lógico. Aos olhos humanos parece que Caim estava verdadeiramente disposto a adorar com aquilo que ele plantava, com aquilo que realmente pensamento humano. Mas, irmãos, eu pergunto: Deus atendeu o sacrifício de Caim ou de Abel? E todos conhecem a história. A Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou de Caim, porque a adoração de Abel era segundo a vontade de Deus, a adoração de Caim era segundo o parecer e a vontade humana. E eu pergunto nesta noite, e se nós aqui não pensarmos um pouco sobre a nossa própria vida, não teria valor estarmos estudando a Bíblia se eu não estou disposto a fazer a tirar uma lição para um proveito da minha vida espiritual e pôr em prática em minha vida diária. Como tem sido a sua vida? Você está disposto a obedecer ao que a palavra de Deus fala, ou você está disposto de obedecer o que você acha
do que você pensa. Meu querido irmão, se aqui na Bíblia diz que o dia de guarda é o sábado, por que eu vou procurar outro dia? Eu lembro de uma vez que eu, conversando com um amigo, explicando e mostrando várias passagens na Bíblia da vontade de Deus, ele disse: Eli, eu vou orar para que Deus me revele a vontade dele. E Deus não vai revelar mais do que está revelado na palavra. E eu disse: não ficou claro? Tem dúvida do quê? Se Deus falou, está falado. Imaginem agora Abraão: não, eu vou orar para ver se realmente Deus está certo. Eu sei que foi Deus que pediu, mas o meu filho, é o filho que ele me deu, filho da promessa. Abraão não discutiu com Deus, ele levantou de madrugada para fazer a vontade de Deus, para obedecer a vontade de Deus. Vamos continuar. Olha o resultado. Eu gostaria de chegarmos no resultado daqueles que realmente prestam adoração a Deus. E o resultado é: qual é a vantagem que tem aqueles que adoram a Deus como Deus pede? Embora que às vezes aos olhos humanos é difícil. Diz o verso 7 aqui que quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão o quê? Eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui fazendo o quê? Eis-me aqui, meu filho, fazendo a vontade de Deus. Será que quando o seu filho lhe chama, você pode dizer: eis-me aqui, filho, fazendo a vontade de Deus, sendo um exemplo para ti? E quando Abraão disse: eis-me aqui, meu filho, perguntou Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja a resposta de Abraão no verso 8: Deus proverá para quem? Para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Irmãos, que promessa bacana tem aqui. A fé desse patriarca, indo, obedecendo a voz de Deus. Eu não estou entendendo, mas estou obedecendo. Não tem lógica, mas estou obedecendo. Aos olhos humanos parece isso muito terrível, porque Deus pedia que não sacrificasse seus filhos e agora Deus estava pedindo isso. Eu não estou entendendo, mas Deus falou, está falado, não vou discutir. E Abraão não discutia com Deus. E Abraão disse ao seu filho: filho, Deus vai prover o cordeiro para si. Realmente aqui tem uma promessa de que Deus proveu o cordeiro para mim, para você que está ouvindo, e para Isaac, e Deus provê o cordeiro para todo ser humano que o aceitar. Para todo ser humano que está disposto a obedecer. Irmãos, no verso 9, chegaram ao lugar que Deus o havia designado, Deus havia mostrado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele. Eu imagino aqui o jovem Isaac acompanhando o pai, pensando assim: meu pai parece que está fora do juízo, ele diz que Deus proverá. E onde é que está o cordeiro? E já está montando o holocausto. E eu imagino, irmãos, o silêncio daquele pai, daquele patriarca. A minha Bíblia não revela muita coisa, mas eu, quando chegar no céu, eu tenho 1000 anos para conversar com eles. E eu quero perguntar a Abraão vai me contar essa história. Eu quero ouvir de Isaac como foi a reação dele quando o pai revelou a ele que ele era o cordeiro, ele era o holocausto que Deus havia pedido. Irmãos, de acordo com o que a Bíblia revela para nós, quando Abraão revelou o filho estava disposto também a entregar-se a si. Por quê? Olha o que diz a Bíblia aqui.
E ali edificou Abraão o altar, verso 9, continuação. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Abraão não era jovem, Abraão já era um senhor de muita idade. Ele já teve esse filho com 100 anos. E agora, irmãos, aquele jovem poderia descer a montanha em desabalada carreira, e meu pai está ficando biruta, mas ele conhecia o pai que tinha. E ele conhecia o Deus que aquele pai servia. Eu fiquei pensando, se era meu filho, qual seria a reação dele? Ele acreditaria em mim? Será que o meu filho, os nossos filhos, têm confiança em nós? Quando nós falamos de Deus, eles levam isso com reverência? Irmãos, no verso 10, é o verso fatídico desta noite. O fatídico na vida de Abraão. E estendendo a mão, tomou o cutelo, traduzindo a faca, para imolar o filho. Olha que cena. Eu imagino, irmãos, que quando ele levanta a mão, um anjo segura o braço de Abraão. Diz o verso 11 que, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Imagina que voz do céu aquele brado. Abraão, Abraão. E ele respondeu, de novo, eis-me aqui. Adorando da maneira que você pediu. Não do meu jeito, não como eu penso, como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é adoração. Meus queridos irmãos, a verdadeira adoração a Deus é fazer o que Ele pede. E o que Ele pede está aqui. Não o que eu penso. Abraão diz aqui no verso 11, eis-me aqui. Neste momento, nesta noite, e nesse momento que você está assistindo esta mensagem, se ouvisse a voz de Deus dizendo o seu nome, você diria, eis-me aqui, disposto a obedecer? Abraão pôde dizer, olha a bênção, que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando aquele patriarca ouviu a voz de Deus bradando do céu, e ele pôde dizer, eis-me aqui, fazendo a tua vontade. Então ele disse, olha a voz do anjo poderoso dizendo, não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faça, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmãos, e esse anjo aqui, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Ele, como pode dizer isso? Porque a Bíblia me revela isso. Porque ao final do verso 12 diz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste, e aqui está dizendo, não me negaste, é Jesus falando, o filho, o teu único filho. Irmãos, o verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu penso a alegria, as lágrimas que aquele pai derramou, abraçado ao filho, adorando a Deus, e a promessa dele se cumprindo, que Deus havia de prover o cordeiro para si, meu filho. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para recompensa. Cada ser humano que
obedece a Deus, cada ser humano que presta a verdadeira adoração, obedecendo o que Deus pede, ele tem uma recompensa. Eu vejo aqui, meus irmãos, o verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz quem aí? O Senhor. E está vendo como esse anjo era Jesus? Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei. Meus queridos, há muitas pessoas procurando a bênção de Deus. E eu vi hoje várias pessoas pedindo oração, pedindo bênção, pedindo as bênçãos, e nós precisamos das bênçãos de Deus. E Deus tem bênçãos para dar ao seu povo. Só que eu quero a bênção, mas eu tenho dificuldade de obedecer. E aqui Abraão recebe a bênção de Deus, mas depois que ele demonstrou obediência. E que obediência! Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Em outras palavras, Deus quer dizer a você: juro pelos céus de que se você fizer a minha vontade, você receberá a bênção. E o verso 17 diz: deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Nelas serão benditos todas as nações da terra. Porquanto obedeceste o quê? A minha voz. Você está disposto a obedecer a voz de Deus nesta noite? Aqui está a voz de Deus. Filho, você precisa se envolver com o que está escrito nesse livro. Porque aqui você irá ouvir a voz de Deus, dizendo: filho, é por aqui, é por ali, faça isso, não faça isso. Interessante, meus irmãos, que os não de Deus é para o meu benefício. Os não de Deus é uma bênção para mim. E cada vez que eu obedeço a voz de Deus, eu estou me colocando no lugar para receber a bênção de Deus. E não é pouca coisa. A mim, Deus tem prometido vida eterna, através da palavra de Deus. Eu pergunto a você: vida eterna é pouco ou é bastante? Te interessa essa proposta de vida eterna? Então, irmãos, aqui está o caminho. E esse livro mostra Jesus Cristo. E vida eterna é só através de Jesus. Aonde ele disse em São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está disposto a colocar a sua vida, a sua vontade aos pés de Jesus, assim como fez Abraão? E se você está disposto, a bênção será certa. Que Deus nos abençoe. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Coloque a sua vida nas mãos do Pai. E procure saber a vontade dele. Põe em prática. A bênção é sua. E se você não fizer, Deus continua sendo Deus. E a bênção será daquele que obedecer. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o último hino? Com Natan?
Vamos orar? Convido os amigos para curvarmos a fronte e para levarmos a Deus uma prece. Vamos orar. Graças te damos, grande Deus, porque nesta noite ouvimos a tua voz através da tua palavra. Pai, quantas vezes temos adorado de maneira errada? Perdoa os nossos pecados. Obrigado porque nesta noite aprendemos que a verdadeira adoração é através da obediência. A obediência à tua palavra. A obediência ao que Deus pede e não o que nós achamos ou pensamos. Dá-nos o teu poder. Dá-nos força, Senhor, para pormos em prática aquilo que tu pede de nós. Tu pediu a Abraão o filho. E Abraão nos deu a grande lição de obediência, não poupando o seu filho, mas obedecendo ao Pai Celestial, obedecendo a Deus ao qual havia lhe dado aquele filho. Pai, ajuda-nos a entendermos que tu nos dá tantas bênçãos e temos que adorar a ti com as nossas bênçãos que recebemos de ti. Pai, ajuda-nos a entender que se tu pede o filho, é o filho. Se tu pede o sábado, é o sábado. Se tu pedes o dízimo, é o dízimo. Dá-nos força para sermos fiéis em tudo, porque queremos receber a bênção. E sabemos que tu tem uma bênção maravilhosa para cada um de nós. A vida eterna. Que nós deixamos escapar ou perdê-la por negligência, mas que possamos entregar cada dia nossa vida nas tuas mãos. E um dia possamos ouvir de Jesus estas palavras: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrego, meu Deus, nas tuas mãos cada pessoa conectada neste programa, que realmente possa ter força do céu para prestar a ti a verdadeira adoração e preparar-se para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de cada um, pela audiência, e que Deus possa abençoar cada lar nesta noite. É a minha oração. Amém. Amém, Erli. Amém, Erli. Amém. Boa noite. Amém. Boa Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite a todos.